O bombeiro hidráulico Antônio Ricardo da Silva, de 45 anos, parece um homem saudável. Sobe sem dificuldade a ladeira para chegar em casa. Ele é analfabeto e ganha 25 mil cruzeiros por mês. Mora numa casa muito simples, no alto do morro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com a mulher e 2 filhos. Em 1985, seu Antônio caiu de cima de um andaime e ficou com problemas na coluna. Quando ele procurou o posto da Previdência, um homem se aproximou dele e disse que ele poderia receber uma indenização por acidente de trabalho. Bastava que desse uma procuração para o advogado Astor Cardoso Pontes de Miranda. Seu Antônio deu a procuração. No ano passado, o advogado disse que seu Antônio tinha ganho a ação e pagou para ele 55 mil cruzeiros. Seu Antônio foi chamado hoje pelo juiz que comanda as investigações da fraude da Previdência em São João de Meriti. Nervoso, ele ouviu a informação de que o INSS mandou pagar para ele 146 milhões de cruzeiros em outubro do ano passado. Na época, esse valor correspondia a 24 mil salários mínimos, 409 milhões de cruzeiros a preços de hoje. O que eu recebi para assinar lá no banco foram 110 mil. O senhor deu metade para o advogado? Foi 55, ele que dividiu. O processo do bombeiro hidráulico é um exemplo da fraude. O laudo médico dizia que ele não tinha direito a nenhum benefício, mas depois a situação mudou e o contador indicado pela Justiça chegou à conclusão de que seu Antônio tinha direito a 146 milhões de cruzeiros de indenização. Foi tudo aprovado pela Previdência e pago pelo Banco do Estado. O valor total, 162 milhões de cruzeiros, incluiu os honorários do advogado. Segundo o juiz Hélio Assunção, só este advogado está envolvido em 5 casos de fraudes milionárias. Nós já identificamos 50 processos em que houve fraude manifesta. Desses 50 processos, nós já conseguimos 30 que foram xerocopiados e encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça. O advogado que enganou o seu Antônio e fraudou a Previdência mora numa cobertura no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio. O porteiro disse que ele saiu apressado ontem à noite com toda a família e viajou para o Nordeste. Nos 3 escritórios do advogado, na Baixada Fluminense, não havia ninguém. Apesar das provas colhidas pela investigação da Justiça, a OAB de São João de Meriti diz que Pontes de Miranda e outros advogados acusados de fraude não roubaram a Previdência. Na opinião do senhor não é isso? Roubo. Qual é a palavra? Eles não pagaram, eles estão devendo. Eles cometeram uma grave infração dentro do Conselho Disciplinar. Eles vão ser punidos pelo Conselho de Ética se tiveram esse comportamento realmente. Se tiveram. A Polícia Federal procura o chefe do posto do INSS de São Gonçalo, no estado do Rio. Ele é acusado de chefiar a quadrilha que desviou 300 milhões de cruzeiros da Previdência entre dezembro e março deste ano. Este laudo da Polícia Federal mostra que Vitor Antônio Vieira não é apenas chefe do INSS em São Gonçalo. Ele também é chefe da quadrilha que rouba o posto do INSS. Nesta casa em Manilha, a 30 quilômetros de São Gonçalo, Vitor escondia estes documentos: procuração para recebimento de benefício, laudos de perícia médica, atestados de inatividade, todos verdadeiros e desviados da Previdência. A quadrilha de Vitor, que está foragido, é especialista em falsificação de aposentadoria e atestado de incapacidade. Segundo a polícia, o golpe rendeu 100 milhões de cruzeiros apenas em dezembro passado. A polícia chegou a Vitor depois de prender um dos integrantes da quadrilha, Antônio Carlos Vieira Soares, conhecido como Carlinhos do INPS. No interrogatório, Carlinhos confirmou que Vitor era o chefe da quadrilha. Logo depois, Carlinhos foi solto e não teve tempo de falar mais nada. Levou 5 tiros e está enterrado nesta cova rasa. Um outro integrante da quadrilha é um homem chamado Ivone Dias Souza. Ele foi preso e solto por falta de prova. 2 dias depois de deixar a Polícia Federal, Ivone teve o mesmo destino de Carlinhos do INPS. Foi assassinado a tiros. O acusado das mortes é o pistoleiro Buda, já preso. Este homem, Hélio Silva, explicou na Justiça Federal que havia um acordo com o tesoureiro de um banco da rede privada para desconto de falsos pagamentos de benefícios. O negócio rendeu em apenas 2 bancos 200 milhões de cruzeiros em março. O tesoureiro de um dos bancos, Carlos Henrique Ferreira, teve a prisão preventiva decretada hoje pela Justiça. O ex-presidente José Sarney estreia na tribuna do Senado fazendo elogio do Supremo Tribunal Federal. Em nome do Senado, o ex-presidente José Sarney fez a homenagem ao centenário do STF. O ex-presidente
destacou que o Senado e o Supremo sempre defenderam a democracia no Brasil. Diante do presidente do STF, ministro Aldir Passarinho, o senador José Sarney renovou o juramento democrático em nome de todos os colegas. Defender a Constituição, a democracia, a justiça, a liberdade contra o medo, o direito dos cidadãos e abominar todas as formas de tirania, agora e para sempre. O PMDB decide que os senadores do partido estão obrigados a limitar o uso das medidas provisórias. Hoje, elas podem ser editadas em caso de urgência e relevância. Alexandre Garcia. Como em país com constante crise econômica, quase tudo é urgente e relevante, até agora foram 295 medidas provisórias entre as editadas e as reeditadas, muito além do que muita gente imaginava no Congresso. Por causa disso, o deputado Nelson Jobim propôs a limitação do uso da medida provisória, no máximo uma reedição. Isso não passou pela Câmara, mas na semana que vem vai para a votação no Senado. Por causa disso, a direção e os senadores do PMDB reuniram-se hoje para decidir que todos têm que votar pela proibição de reeditar mais de uma vez uma medida provisória. Mas se houver algum problema, isso vai ser resolvido depois pela Comissão Executiva. Vai ser analisado depois. A questão da fidelidade já está no Estatuto? Já está no Estatuto. O Estatuto não está registrado. Mas isso não tem significado fundamental. Que consequências traz a decisão de hoje do PMDB? A meu ver, ela é 3 vezes restritiva. Primeiro, porque ela limita a capacidade de pensar e de agir do senador. Algo inédito aqui nesta casa. Em segundo lugar, porque ela limita e restringe a capacidade de governar do próprio presidente da República. Em terceiro lugar, ela é restritiva porque ela quer, por via legal, limitar um dispositivo constitucional já devidamente regulamentado. A nova Constituição tornou muitos dos poderes do presidente limitados pelo Congresso, mas deixou uma válvula, a medida provisória. Se o uso dela for limitado, essa válvula se fecha um pouco. Aí o presidente, seja ele quem for, vai ter que exercer ainda mais a sua capacidade de negociar com o Congresso para resolver cada medida provisória em, no máximo, 60 dias. Você vai ver a seguir. O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de cólera no país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná resolvem fazer uma operação conjunta contra o risco de uma epidemia de cólera. Tec Diesel tem o melhor em grupos geradores. Instalação rápida e eficiente. Assistência técnica em todo o estado. Venha conversar com a gente. Tec Diesel, Avenida Aguanumbi, 636. De Pisa 2, um novo espaço para você comprar o melhor em material de construção. Venha conhecer a de Pisa 2 na Barão de Aratânia, 451 a 400 metros da Praça Coração de Jesus. Estacionamento fácil, instalações moderníssimas, com todo o conforto que você exige. De Pisa 2, chegando com as melhores ofertas da praça. Vale a pena você conferir. Se uma já era bom, imagine com duas. De Pisa 2, Barão de Aratânia, 451, quase esquina com Domingos Olímpio, a 400 metros da Praça Coração de Jesus. Luísa Tomé, cearense, nota 10. E na cozinha, Luísa, qual é a nota? 0. 0? Ou 2 zeros. Não entendi. Sabe, é que desde menino eu gosto do macarrão Fortaleza, faixa dourada. O 0 ele é mais denso, delicioso. E o 2 zeros é mais fino, divino. Nutritivo, de preparo rápido e muito gostoso. Macarrão Fortaleza, faixa dourada. O macarrão nota 1000. Festival da Moda em Fortaleza. Acontece na moda, acontece no Ceará. De 23 a 26 de abril na Maraponga. Turbo Garrett é com uma Tec Diesel. Quando seu turbo começar a perder potência, está na hora de trocar por um Rotomaster Garrett na Tec Diesel. Venha conversar com a gente. Avenida Aguanumbi, 636. Eles trocaram a cidade pela paz da vida no campo. Cuidado, Andy!
mas acabaram se metendo na maior fria. Não fico mais uma noite nessa casa. Uma Fazenda do Barulho. Comédia com Chevy Chase e Madeline Smith. Globo 26. Hoje, depois de Meu Bem, Meu Mal. Globo e você. Tudo a ver. A cólera chega ao Brasil. O primeiro caso foi confirmado hoje pelo Ministério da Saúde. O doente é um homem internado no hospital de Tabatinga, no Amazonas, que fica na fronteira com a Colômbia. O ministro interino da Saúde, Luiz Romero, passou o dia preocupado. Falou com Tabatinga 5 vezes pelo telefone e no final da tarde recebeu através do fax um relatório com a confirmação. Um paciente brasileiro de 23 anos, internado no hospital de Tabatinga, está com cólera. A vigilância epidemiológica brasileira e colombiana, que sabendo que se tratava de parente de uma paciente que já estava sob suspeita no hospital de Letícia, a vigilância epidemiológica entendeu de ir lá e examinar os vizinhos e os parentes e lá encontrou este paciente com quadro de diarreia. A chegada da cólera no Brasil está deixando os governadores do norte com muito medo. Hoje o governador do Acre foi ao presidente Fernando Collor pedir socorro. Ele disse ao presidente que se acontecer um surto de cólera no Acre, será incontrolável. O primeiro caso de cólera registrado no Brasil confirma que a ilha de Santa Rosa, no Peru, é o maior foco de entrada da doença pelo Amazonas. A ilha fica perto de Tabatinga, onde o número de doentes com suspeita de cólera aumentou. Além do caso confirmado, mais 7 pessoas estão internadas no hospital da cidade. A água que abastece Tabatinga é retirada do rio Solimões, onde há despejo direto de esgotos. O tratamento é considerado de má qualidade para uma cidade que vive o risco de uma epidemia de cólera. A primeira medida é aumentar a quantidade de cloro para matar a bactéria da doença. Outra medida de emergência é tomada pelo governo brasileiro: a construção de 12 mil fossas em 8 municípios da região do Alto Solimões. Só aqui em Tabatinga serão 3 mil fossas. O governo vai investir 600 milhões de cruzeiros nesse programa. Mas a preocupação vai além do rio Solimões. Essa é a ilha de Santa Rosa, no Peru, bem em frente à cidade de Tabatinga. Aqui moram cerca de 300 famílias, muitas delas de brasileiros. O Ministério da Saúde do Brasil está muito preocupado com a situação aqui, porque quase todos os casos de cólera na região surgiram na ilha. Essa ilha é ponto de chegada de quem vem de Iquitos, onde a epidemia se espalhou. Os moradores usam a água do rio para tudo, para lavar roupa, louça, tomar banho, e utilizam a água também para cozinhar. Para cozinhar, para lavar vasilha, para isso. Bebe essa água? Não, senhor. Mas faz comida com ela? Sim, faço comida com ela. A senhora não tem medo da cólera, não? Não tem não, seu menino, porque tem fé em Deus. Esses peruanos dizem que não têm medo da água do rio. Isso prova que o grande desafio das autoridades de saúde na região é conscientizar as pessoas sobre o perigo da cólera. Os estados do Sul se unem para combater a cólera. Um encontro definiu o plano conjunto que envolve o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Em Curitiba, técnicos redobram a atenção com a qualidade da água. Nesse laboratório da Companhia de Saneamento do Paraná, em Curitiba, são feitos testes de controle de qualidade da água. E testes iguais a esses já estão sendo exigidos pela Secretaria de Saúde do Estado em todos os municípios. Não só o controle de qualidade da água, mas outras medidas de prevenção à cólera foram assuntos de hoje numa reunião entre os secretários de saúde do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A preocupação aqui é porque esses estados fazem fronteiras com países considerados de risco, além de manterem uma corrente migratória muito grande com a região amazônica. Esse é o principal foco de nossa atuação. O controle imediato e rotineiro das pessoas que vêm das zonas epidêmicas e, acima de tudo, a educação e informação de motoristas, de passageiros, para que possam se defender de ser portador dessa doença tão grave. O paciente internado com cólera mora na ilha de Santa Rosa, no Peru. Para o Brasil, a abertura de um posto médico na ilha vai diminuir o perigo da entrada da cólera pela fronteira. De Tabatinga, o repórter Pedro Chagas Neto dá por telefone outras informações. O médico Baldur Schubert, do Ministério da Saúde, informou que o paciente com cólera, Antenor Gomes, está passando bem nesse momento. Ele recebe tratamento à base de soro e antibióticos.
Esse caso confirma um fato constatado pelo Ministério da Saúde. A ilha de Santa Rosa, no Peru, tem sido o grande foco da cólera na região. As 4 pessoas que estão internadas em Letícia também são de Santa Rosa. O Ministério da Saúde do Brasil vai negociar com o governo do Peru a instalação de um posto de saúde na ilha, com um médico peruano que trabalha na cidade de Benjamin Constant, também na fronteira. Pedro Chagas Neto, de Tabatinga. Morrem as primeiras vítimas da cólera na Colômbia. Foram 2 mulheres. Elas moravam numa zona rural de Bogotá. A Colômbia já registrou até agora 113 casos de cólera. Boa noite. Boa noite. Nesta sexta, Globo Repórter Especial. Roberto Carlos, uma vida de emoções. Uma homenagem aos 50 anos de um mito. A repórter Glória Maria percorre os caminhos do sucesso. A infância no interior. A explosão da Jovem Guarda. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. A paixão dos fãs. O depoimento de artistas e amigos. As manias, a fé, os segredos. Detalhes da vida do rei, revelados com humor e emoção. O meu ciúme. E direto do Ibirapuera, em São Paulo, Roberto Carlos num show ao vivo, comemorando seus 50 anos. Globo Repórter Especial, nesta sexta, depois de Meu Bem, Meu Mal. Oferecimento Sustagem, sustenta e alimenta todos os dias. E Superzon, o despoluidor da água e dos alimentos. Agora em 3 prestações sem juros. Hoje, Meu Bem, Meu Mal. Dom Lázaro, uma vítima indefesa nas mãos de Isadora. Com essa mão, só pode morrer sufocado, não morre. Meu Bem, Meu Mal. Hoje, excepcionalmente, 9h30 da noite. Globo e você, tudo a ver.